Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Camila Scachetti, eu sou doutoranda no programa de História Econômica. Minha orientadora é a Luciana Soares Galvão e eu faço parte da linha de pesquisa em instituições e políticas públicas. Bom, já vou iniciar a minha fala dizendo um pouquinho sobre como que eu cheguei aqui. Então, no mestrado eu procuro entender qual foi a formação da estrutura tributária brasileira, como que a gente chegou no contexto que atualmente se observa de uma forte tributação sobre o consumo. Bom, então eu estou tentando entender como é que desenvolvimento econômico e subdesenvolvimento, eles dialogam com tributação e com escolhas econômicas. Eu vou fazer a minha apresentação em 3 momentos. Primeiro eu vou trazer alguns conceitos teóricos sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, para depois falar da nossa estrutura econômica, basicamente sobre os produtos primários exportados durante o Brasil Império. E no terceiro momento eu vou analisar como é que se dava a tributação sobre essa atividade econômica. Então, o Furtado ele vai trazer essa questão teórica para a gente, dizendo que o desenvolvimento econômico é um processo acentuadamente desigual, que ele surge em uns pontos, propaga-se com menor ou maior facilidade a outros, toma vigor em determinados lugares, aborta em outros, e ele ainda vem dizer que nem é nem poderia ser um processo uniforme, pois a constelação de recursos e fatores que se apresentam em cada parte é obviamente diversa. Pinch vem falar para a gente que, de certo modo, pode-se dizer que a diferença entre países adiantados e atrasados consiste em que os primeiros, sujeitos ao poderoso efeito acelerador, podem gerar seu próprio ciclo econômico, enquanto os últimos só recebem as flutuações transmitidas do exterior. Novamente, Furtado vem colaborar dizendo que as decisões de um país exportador de produtos primários são necessariamente reflexos. O grau de autonomia é limitado, pois os grupos que controlam a economia mundial dos produtos primários sobrepõem os seus interesses aos de cada país exportador considerado isoladamente. E é natural que, em tais casos, os grupos de decisão em cada país exportador atuem em sincronia com o comando internacional. Então, a gente vê, de uma certa maneira, a elite do país exportador se aliando com as elites dos países industrializados, digamos assim, demandantes de suas mercadorias, para que esse acordo econômico seja feito. Nietzsche vem aprofundar um pouco essa reflexão iniciada por Furtado, dizendo que a medida de desenvolvimento econômico consistia, sobretudo, em tentativas de persuadir ou forçar as populações atrasadas a aceitar os novos padrões de vida representados pela economia monetária, estimulando, por exemplo, sua demanda por importação e impondo taxações que as obrigavam a se dedicar a cultivos de mercado ou a trabalhar nas minas e plantações recém-implantadas. Fosse ou não significativo para a população, o padrão aceito como desenvolvimento econômico de um país era o de suas exportações e de sua capacidade de pagar impostos. Analisando as exportações do Brasil, a partir de 1821 até o ano de 1881, nós temos aqui um quadro, um estudo fornecido por Alice Canabrava, demonstrando quais eram os 5 principais produtos da pauta de exportação brasileira. Temos, no primeiro momento, o açúcar predominando, com 30% da exportação, e esses 5 produtos eles significavam 72% de toda a pauta exportadora brasileira. A gente observa, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o movimento do café. A gente vê como o café ele vai aumentando a sua exportação, sua produção e exportação. Num primeiro momento, o maior mercado consumidor de café foi a Europa, e eu acredito que foi em 1870, eu não me lembro exatamente a data de recorte, passou a ser os Estados Unidos. Mas nós temos que, enquanto em 1821 o café representava 18% da pauta de exportação,
No final do período, 1881, o café isoladamente representava 61%. O que eu procuro defender com essa questão? É que dentro da estrutura econômica e tributária que foi constituída no Brasil, quais províncias se favoreceram tanto em seu desenvolvimento econômico quanto na sua capacidade de arrecadar impostos? As províncias que estavam inseridas nesse contexto de produção e exportação de café. Antes de eu analisar as províncias em si, eu apresento para vocês um quadro da Receita Fiscal do governo central do Rio de Janeiro, nos anos de 1823 a 1888. Chama a atenção também que a repartição de rendas fiscais entre governo central e províncias se deu somente a partir de 1832, mas se consolidou de fato a partir de 1834 com a constituição das assembleias provinciais. Mas nós temos que, num primeiro momento, a renda interna contribuía com aproximadamente 41% da receita da corte, né, do governo central, mas nós temos, sobremaneira, o comércio exterior, importação e exportação, representando a maior parcela. Esse quadro eu reproduzi na íntegra, tá? Preciso chamar a atenção para vocês que ele apresenta algumas falhas. 46 mais 12 não soma 59, mas eu optei por reproduzir o quadro como estava disponibilizado na obra da Costa. No final do período, eu já vou me adiantar por conta do tempo, inclusive, no final do período, em 1882 e 88, nós temos que a renda do Rio de Janeiro, isoladamente, se dava 59% de receitas oriundas da taxação sobre a importação, 13% sobre a exportação, porque aqui havia um compartilhamento com as províncias exportadoras dessa renda de exportação. Importação não, ela sempre ficou concentrada com a corte, e 28% oriundo de renda interna. Isso me faz refletir sobre a decisão do Império em não desenvolver uma indústria, em apostar pesadamente nas importações. A gente tem, quanto maior a importação, maior a receita do governo. Logo, seria essa opção econômica também advinda de uma escolha tributária? É uma pergunta que fica no ar. Analisando a receita arrecadada pelas províncias em 3 momentos, 1823, ano financeiro 59 e 60 e ano financeiro 85 86, esses dados eles não estão deflacionados, tá? E nesse primeiro momento também não havia o compartilhamento das rendas entre corte e províncias, mas eu quero chamar a atenção que Rio de Janeiro representava a principal, a maior fonte de arrecadação se dava na Praça do Rio de Janeiro, tendo Bahia, Pernambuco e Maranhão, que eram províncias exportadoras, na sequência entre as principais rendas. São Paulo está aqui, em 8º local na posição de maiores rendas arrecadadas. No segundo momento, a gente já vê São Paulo aqui, na 3ª posição, fruto da arrecadação sobre o café. E no terceiro momento, a gente tem São Paulo já na 2ª posição, fortalecendo a sua produção e exportação de café. Chamo a atenção também para a base da pirâmide, digamos assim. Uma pirâmide é uma tabela, mas a gente vê províncias que não estavam voltadas para o mercado exportador, com arrecadações irrisórias frente ao que se arrecadava em outras praças. Santa Catarina, por exemplo, que é objeto de pesquisa no meu doutorado, arrecadou 29 contos de réis, enquanto o Rio de Janeiro arrecadou 6.580 contos de réis. Em 59 e 60, a gente tem Santa Catarina arrecadando 270 contos de réis, e no último ano dessa tabela, Santa Catarina arrecadando 413 contos de réis, ou seja, uma província totalmente voltada
para a economia interna e mais do que isso, para a sua própria subsistência. Então eu estou tentando entender o que se arrecadava nessas localidades. Olhando com mais detalhe para a estrutura tributária da província de São Paulo, eu tenho que os direitos de saída, que eram os tributos incidentes sobre a exportação, seja a exportação voltada para fora do império ou para outras províncias, no ano de 58, 59, 30% de toda a arrecadação paulista, e havia aproximadamente 16 fontes tributárias, 30% era oriunda de direitos incidentes sobre o café e demais mercadorias, mas o café é o principal. No ano de 77 e 78, nós temos que direitos de saída isoladamente representava 52% de toda a arrecadação. E para finalizar, eu trago essa reflexão do Mint, dizendo que os fatores de desigualdade eles devem ser considerados como algo que atua não somente entre os países atrasados e adiantados como unidades globais, mas também entre os grupos de população atrasados dentro do próprio país atrasado. Bom, é isso. Eu agradeço. Deixa eu interromper o compartilhamento. Obrigada, professora.